Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de julho. Workaholic. Muito bem, estamos num dos meses mais quentes do ano e eu quero desde já agradecer pelos vossos comentários, porque sempre que sugeres uma ação, eu obrigo-me a ver essa ação e pode ser uma ação que eu não conheça ou então que eu já não vejo há muito tempo, porque eu tenho uma watchlist muito grande e acabo por não conseguir ver todas as ações. De qualquer modo, não vai ser nenhuma ação que foi sugerida abordada neste vídeo, mas eu quero que tu saibas que foi tudo visto. Agora, antes de passar à minha aquisição, eu quero agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€, e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€, porque para volumes acima deste montante é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,5%, no entanto a XTB neste momento já permite ter uma conta em euros e em dólares, portanto todas as minhas aquisições em dólares, ou seja da bolsa americana, eu adquiro na bolsa em dólares, está bem? Portanto esta é a minha conta em euros aqui na XTB. E temos também aqui a conta em dólares. Aqui está, tal como podes ver, eu só tenho 3 contas, ou seja, são 2 contas para o top 1 das ações do mês e outra que é para os ETFs, que é da série de Reformar Cedo em Portugal. Agora, se tu não tiveres uma conta na XTB e quiseres criar uma, podes colocar o código promocional Workaholic, ou seja, exatamente como se escreve o nome do canal, e ganhas um mês gratuito do meu Patreon. Entretanto, se tu não receberes esse convite com esse mês gratuito, então manda-me mensagem para receberes, está bem? Porque pode acontecer esse erro e não receberes. Pronto, faz parte. De qualquer modo, eu também quero que tu tenhas noção que eu invisto nestas ações apenas para longo prazo, ou seja, maioritariamente são growth stocks, ou seja, empresas de crescimento e também para longo prazo, porque tu tens um benefício fiscal em manter para longo prazo e nós conseguimos confirmar até no e-mail da XTB que diz aqui os novos incentivos fiscais que se manteres até 2 anos, ok, aqui em termos de mais-valias que vais pagar vai ser os 28%, mas se já for entre 2 a 5 anos, entre manter estas ações ou ETFs reais, então pagas apenas 25,2%. Se entretanto detiveres entre 5 e 8 anos, passa para 22,4%. E se for mais de 8 anos, então pagas apenas 19,6% em vez dos 28%. Portanto, na minha opinião, compensa manter no portfólio para longo prazo, que é neste caso por um prazo superior a 8 anos. Se já conseguires manter durante um prazo superior a 5 anos, acho que já compensa, mas o meu objetivo é claramente manter durante um período superior a 8 anos. É claro que nós podemos precisar do dinheiro mais cedo e vender por alguma razão, mas no meu caso eu tento manter tudo para longo prazo. Agora, relativamente à minha aquisição, este mês eu realmente insisti com tudo o que é relacionado com energias, especialmente energias renováveis. E portanto, eu vou destacar isto mais uma vez, porque eu destaquei no último episódio de Reformar Cedo em Portugal e agora volto a destacar como houve aqui esta recuperação da energia solar. Ou seja, demorou apenas 8 anos para a energia solar ir de 100 TWh para 1000 TWh em termos de potência e depois apenas 3 anos para ultrapassar os 2000 TWh. Portanto, está aqui a exponencial que foi a energia solar, a energia eólica também não ficou para trás e também temos aqui a energia nuclear a destacar-se. Por isso, estas são as 3 energias que mais se destacaram em termos de potência que foi atingida recentemente e até tivemos a Meta também a fazer aqui uma colaboração e a adquirir a energia desta empresa, que é a Constellation Energy, que vendeu energia de uma central nuclear, está bem? Aqui à dona do Instagram, estamos a falar da Meta, para ser utilizada em centros de dados em inteligência artificial. Ou seja, já estão a fazer aquisições inteligentes a pensar no futuro, porque sabem que a inteligência artificial vai ser o futuro e é claro que vai ser necessário energia para abastecer todo este poder de computação. Portanto, a energia nuclear aqui tem um destaque. Aliás, aqui já está a ter, temos a energia eólica e temos a energia solar. Dentro das energias renováveis, estas são as empresas com maior destaque, ou seja, não é que sejam as melhores empresas, mas são as empresas classificadas por ranking com maior capitalização de mercado dentro deste setor. Em que temos uma que eu acho bastante interessante, que teve aqui uma queda, ou seja, ainda está longe dos seus máximos, que é a First Solar. Podes fazer o teu próprio estudo em empresas relacionadas com energia renovável. Temos, por exemplo, a NextEra, que está em primeiro lugar por capitalização de mercado, mas atenção que não é por estar em primeiro lugar de market cap, realmente é uma boa escolha, porque tal como esta e outras podem estar sobrevalorizadas, e se estiverem sobrevalorizadas, então no longo prazo, em vez de teres aqui uma valorização, podes ter até uma desvalorização não realizada, pronto, se não venderes, e isso é algo que tu não queres, está bem? Por isso aqui a escolha é principalmente
para que a mesma possa valorizar no longo prazo. Ou seja, temos que ver o seu respectivo valor justo e entender se temos margem e se sentimos confortável para o risco e retorno. Pronto, eu sinto confortável a ver a First Solar, não quer dizer que eu vá adquirir, mas quero partilhar pelo menos o meu estudo. Depois também temos aqui uma que merece destaque, que é a EDP Renováveis. Esta empresa faz parte do grupo da EDP, está bem? Que é uma empresa portuguesa. Agora, o que acontece é que a EDP Renováveis realmente tem sede em Madrid e é por isso que aqui aparece que o país é Espanha, apesar do grupo ser português, também é uma empresa portuguesa. De qualquer modo, vamos passar ao foco, que é aqui a First Solar, que o seu relato é já dia 29 de julho. Ou seja, devido ao facto de ser 29 de julho, então existe margem para que a mesma talvez valorize até o relato dos ganhos. Eu não sei o que é que vai acontecer no relato, porque ninguém sabe se vai ser inferior ou superior ao que é esperado, mas pronto, se existir a possibilidade da mesma valorizar até o relato, para mim já é algo bom. É claro que também podes valorizar, mas se segundo o meu estudo fizer sentido adquirir por longo prazo, então, independentemente do que aconteça, eu estou tranquilo, porque mesmo que desvalorize no curto prazo, desde que o estudo para longo prazo esteja bem feito, então tenderá a valorizar. Mas é claro que isto depois depende do quão eficiente será o teu estudo. Agora aqui no TradingView podemos ver que teve uma grande queda recentemente, aliás, nos últimos meses tem vindo a cair, desde os seus máximos já caiu, deixa-me cá ver, aproximadamente 53%, que é uma queda bastante significativa. Eu tinha aqui um nível de suporte traçado para os 128, que é mais ou menos uma queda de 58%. No entanto, a distância que está destes 128 para o que está agora, estamos a falar apenas de uma margem de aproximadamente cerca de 10%. Portanto, eu adquirir agora ou adquirir depois não vai fazer uma grande diferença, apesar de acreditar que no curto prazo ainda possa cair mais. Porque temos o FOMO System a mostrar sinais de queda, está bem? A começar a abrir para sinais de queda. Também houve um gap down da última vez que o mercado esteve aberto. E também podemos ver com base na Simple Moving Average, está bem, que tem inputs de curto prazo que cruzou para queda. Por isso o mais provável, com base na análise técnica, é que volte a tocar neste nível de suporte. Também isto é uma questão de vermos em termos de análise comportamental, porque se ganha o suporte muitas vezes neste nível também, então pode voltar a acontecer e por isso é um nível de suporte que eu estou mais ou menos descansado. É claro que pode cair abaixo deste nível e continuar a cair, mas em princípio tende a não descer muito abaixo. Pelo menos o que aconteceu anteriormente foi mais uma consolidação nestes valores. De qualquer modo, isto é para curto prazo. Para médio prazo ainda não houve cruzamento de queda com base na Exponential Moving Average, ou seja, para médio prazo ainda pode continuar a subir. E em termos da SMA, que mostra o quão estável é esta ação, podemos ver que realmente não é uma ação estável. Ou seja, para vermos que é uma ação estável, teria que estar maioritariamente acima da SMA, que remove o ruído, e acontece que teve a oscilar bastante nesta linha, ou seja, com alturas que começou por estar por cima, depois desceu e ganhou suporte neste indicador, que é realmente isso que pretende, mas depois deixou de ganhar suporte e começou abaixo do SMA. Depois conseguiu romper novamente a subir, depois desceu, estás a perceber o quão não estável é. Ou seja, este indicador para esta ação não nos diz nada, porque estar aqui ou não estar vai dar ao mesmo, tá bem? Portanto, ela não ganha aqui suporte ao tocar neste indicador. Ou seja, utilizar este indicador ou não utilizar vai dar ao mesmo porque não é uma ação estável, tá bem? Mas pronto, isto é relativamente à análise técnica, ou seja, cair no curto prazo até tocar neste nível de suporte, que seria talvez um ponto de entrada ótimo, pelo menos para mim, tá bem? Mas eu também, no máximo, adquirir no dia da manhã se for adquirir esta ação, porque hoje é feriado. Mas no médio prazo, tende talvez ainda a subir, pelo menos com base na Exponential Moving Average com inputs de médio prazo. Depois aqui no Seeking Alpha mostra que a mesma não paga dividendos, tal como podes ver aqui. No último ano teve uma queda de 45,24%. Depois, em termos de avaliação, dou aqui uma classificação de A, sendo que com base no Price to Earnings Ratio está abaixo da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Também em termos de PEG está positivo, Enterprise Value to EBIT e EBIT também. Agora, os aspectos mais negativos é tudo relacionado com vendas, ou seja, se compararmos o Enterprise Value com as vendas, então está um pouco acima da mediana do setor. Price to Sales também está um pouco acima da mediana do setor, mas está tudo, até na minha opinião, bastante aceitável. O pior é mesmo o Price to Cash Flow, que está muito acima da mediana do setor, mas também é só um dos rácios. Mas pronto, maioritariamente é tudo o que é relacionado com as vendas. Depois, em termos de crescimento, o crescimento dos rendimentos está acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. O crescimento de EBIT e EBITDA também está muito superior à mediana do setor. E há quem pense que estas empresas só vão com subsídios. Eu acho que não podem generalizar, ou seja, temos que ver individualmente cada empresa. E no caso da First Solar, até acho bastante interessante face à queda que teve.
Depois, se formos mais abaixo, conseguimos ver aqui o crescimento do Return on Equity, que está superior à média do setor, que é um aspecto positivo. No Growth Fox dá uma classificação de 85 em 100, sendo que para a saúde financeira dá uma classificação de 8 em 10, para o quão lucrativo é a mesma de 6 em 10, portanto aqui também relacionado com as vendas. Momento de 5 em 10, pronto, uma ação bastante instável, valor justo 4 em 10 e crescimento de 10 em 10. Portanto, quando procuramos uma growth stock, é claro que queremos ver aqui um 10 de 10. Agora, o facto de terem aqui uma classificação de 4 de 10 para o valor justo não é porque acreditam que está subvalorizada, simplesmente acreditam que é uma value trap e acham que, pronto, aqui que aparece subvalorizada por 40% aproximadamente, não é de todo de encontro à realidade, porque a mesma tem muitas dificuldades a voltar então ao que é o seu valor justo, está bem? Apesar de ter acontecido aqui algumas vezes no passado, aconteceu em 2022, aconteceu novamente em 2023, aconteceu em 2024, portanto eu não vejo o porquê deles acharem que é uma value trap, a não ser que o seu modelo possa estar enviesado. Depois no Finbox também dizem que este modelo está enviesado, ou seja, o Discounted Cash Flow Gordon Growth Exit nos últimos 5 anos, mas se utilizarmos os 10 já dizem que não está enviesado. Mas para isso eu prefiro usar o DCF Revenue Exit com base nos últimos 5 anos e também aqui o Enterprise Value to EBIT Multiples, está bem? Portanto estou a comparar com outras empresas e outro múltiplo, vamos usar o Price to Earnings Ratio, está bem? Portanto usamos estes múltiplos e com base no DCF nos últimos 5 anos, utilizando o Revenue Exit, então uma possível valorização de 43,7%. Se utilizarmos o Enterprise Value to EBIT, uma possível desvalorização de 3,2%, isto utilizando os múltiplos, sendo estas as empresas comparáveis dentro do mesmo setor, e aqui utilizando o Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 22,2%. Novamente, as mesmas empresas comparáveis. Depois, utilizando o Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por 41,6%. Depois, se virmos com base nas projeções futuras, olhando para o crescimento dos earnings, está de encontro à indústria e acima do mercado. Se virmos com base nas projeções anuais do crescimento dos rendimentos, está abaixo da indústria, mas está acima do mercado. Portanto, novamente, em termos de rendimentos, não está assim tão promissor como a indústria que aqui se insere, que aqui dizem que se insere na indústria dos semicondutores, ou seja, englobam esta indústria toda, mas dizem que está acima do mercado dos Estados Unidos. Depois, relativamente à saúde financeira, tem ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes, sendo que em termos de debt to equity tem capitais próprios muito superiores ao seu endividamento e aliás até tem estado a crescer os seus capitais próprios e a diminuir ligeiramente o seu endividamento. Portanto, aqui realmente estão muito bem. Depois, se virmos as compras e vendas por parte dos insiders, nos últimos 6 a 9 meses houve realmente muitas compras, mas nos últimos 3 meses houve muitas vendas. Aliás, aqui diz que apenas houve em março, mas eu já vi que houve vendas mais recentes. Mas ao utilizar esta fonte nós conseguimos ver pessoas com cargos muito importantes na empresa que venderam quantidades até elevadas desta ação recentemente. Pronto, em 4 de junho e 3 de junho até não foram quantidades muito elevadas, mas a 29 de maio e 13 de maio, também, que não está muito distante da data que é hoje, até foi quantidades bastante elevadas. E estamos a falar do CTO, portanto o chefe do departamento de tecnologia, e o CFO, portanto o Chief Financial Officer, que se este está a vender, então pode significar algo muito mau. E atenção, que aqui o importante para mim é partilhar um bom estudo. A mim não me interessa se esta ação pode ou não valorizar, desvalorizar. Eu quero é partilhar um bom estudo e não estou aqui para vender nenhuma ação. Eu quero é entender se existe potencial desta mesma ação valorizando no longo prazo. E se o Chief Financial Officer está a vender esta quantidade é porque talvez saiba algo, ok, que provavelmente irá sair no próximo relato dos ganhos, ou seja, a 29 de julho, ou então no relato a seguir, que poderá afetar significativamente o preço desta ação para o lado negativo. Por isso temos de ter muito cuidado, porque na teoria estas pessoas não podem vender ações com base em informações que têm dentro da empresa, portanto inside information, mas também provar que estão a tomar a decisão com base nessa informação é praticamente impossível. Por isso a melhor forma de conseguirmos perceber isto é olhar para as vendas, e estas vendas significativas podem significar algo que é mau, mas isso o mercado também antecipa. Portanto, quando nós formos ver o gráfico já tem em conta tudo isso, ou seja, não só as vendas por parte dos insiders, como também a reação do mercado a essas vendas. Por isso, toda a queda que teve até agora já tem em conta tudo isso, está bem? Portanto, as expectativas do mercado e dos investidores. Agora, acontece é que no relato dos ganhos pode ainda ser pior do que essas expectativas e por isso ainda haver uma queda mais acentuada. Portanto, esta empresa, até agora, dentro do estudo que eu estou a fazer, está classificada como uma ação
com um risco mais elevado. É por isso que eu tenho outra ação alternativa para partilhar contigo, caso não tenhas interesse nesta. E atenção, que hoje é feriado, portanto, entre esta e a outra, eu ainda vou ter que pensar durante a noite qual das duas é que vou adquirir. Porque esta tem um risco superior, é verdade, também poderá ter um retorno superior, mas será que compensa? Temos que colocar na balança e entender se para o nosso perfil de investidor faz ou não sentido. É claro que tu deverás sempre fazer o teu próprio estudo, eu estou apenas a tomar decisões com base no meu perfil de investidor. Depois aqui no Stock Rover diz que existe uma margem de segurança com base nos múltiplos do Enterprise Value to Sales de 45%, sendo o Value Score de 54, Growth Score de 99, Qualidade de 97 e Sentimento de 1, e com base na classificação de analistas é mais um Strong Buy do que um Buy. Depois também temos o Alpha Spread, que diz que está subvalorizado por 52% num cenário base, no melhor cenário diz que está subvalorizado por 72% e no pior cenário diz que está subvalorizado por 27%. Depois no Stock Analysis mostra com base na classificação de 30 analistas que é mais um Strong Buy do que um Buy, e aqui com base no Market Beat também diz que é uma compra moderada com base na classificação de 32 analistas. Agora, aqui mostra um upside de quase 60%, mas mais uma vez, isto não tem em conta o que vai sair nos próximos dois relatos, e os dois próximos relatos podem ser devastadores, ou seja, temos de ter muito cuidado e atenção para aquilo que vai sair. Ou então, se for superior àquilo que é esperado, então a reação do mercado pode ser eufórica. Mas pronto, só depois na altura é que conseguimos confirmar o que realmente vai ser. Mas pronto, temos que avaliar este risco e entender se faz sentido para nós ou não. Depois no Market Watch, a classificação dos analistas tem aumentado nos últimos 3 meses, último mês e agora. Portanto, há mais analistas a fazerem recomendações de compra desta empresa, está bem? E a descer o manter. Mas passado houve 8 que disseram para manter, agora é 7, portanto desceu 1. E aumentou 1 para compra. Depois, no Investing.com, no plano Pro, diz que estão a ter um bom desempenho, sendo o possível upside de 22,8%. Portanto, com base nestas informações, é claro que eu tendo a comprar, mas por outro lado também tenho que ponderar, porque se realmente no próximo relato for inferior ao esperado e for muito inferior, poderá ter aqui uma queda muito significativa. É por isso que eu quero apresentar uma alternativa, que é a aquisição que eu faria se não contasse com esta, que talvez até faça, tá bem? Portanto, eu só amanhã é que vou decidir, que é aqui a Salesforce. A Salesforce vai ser no dia 27 de agosto, o seu relato dos ganhos ainda não está confirmado, mas a mesma também teve aqui uma queda, ou seja, desde os máximos absolutos até agora, estamos a falar de uma queda de aproximadamente 30%, que também é uma queda significativa, especialmente para a Salesforce, que eu acredito nesta empresa para longo prazo. Também acredito que é uma growth stock, ou seja, uma empresa com potencial de crescimento muito grande, apesar de também ter as suas limitações. Depois, com base no FMO System, podemos ver aqui vários sinais de queda, ou seja, mesmo ainda pode cair e já desceu abaixo do seu nível de suporte. Depois, com base na Simple Moving Average, também cruzou recentemente, eu não sei se consegues ver, talvez se fizer aqui um zoom, mas cruzou recentemente para queda, por isso no curto prazo existe uma maior probabilidade de continuar a cair, e com base no Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, também tende para queda. Por isso, maioritariamente, há aqui vários sinais de queda. Eu se calhar devia ajustar o meu nível de suporte e colocar com base em vários mínimos relativos que apresentam com base no seu histórico, e aqui seria o nível de suporte mais realista. Depois, se olharmos para o histórico da Salesforce, também não podemos dizer que é uma ação muito estável. Aliás, estão aqui vários níveis que já devia ter tirado, portanto eu vou tirar agora, este também tiro. Então temos este nível de suporte que foi agora traçado, este aqui vou remover que entretanto apareceu novamente. E depois o próximo seria aqui de volta dos 150. Acontece que a mesma já esteve nestes valores, com base no SMA não mostra ser uma ação muito estável, o que é um aspecto negativo, mas também houve aqui um período de tempo que mostrou alguma estabilidade. Também a altura que foi menos estável foi entre dezembro de 2021 até março de 2023, e depois mostrou alguma estabilidade até chegar novamente a 25 de março. Por isso agora está a oscilar, está nestes valores e poderá ser então uma das opções para adicionar ao portfólio. Acontece que eu já adquiri no passado mais ou menos nestes valores, ou seja, se eu for aqui ao meu portfólio consigo ver que tenho aqui a Salesforce com um ganho apenas de 1,15%, por isso já foi adquirida no passado mais ou menos estes valores. Por isso o estudo que eu fiz no passado não deve estar muito longe do estudo que eu estou a fazer agora. E também saíram notícias positivas em relação à Salesforce no mês passado, portanto no final de maio, em que a Salesforce, para além de ter tido um ganho superior ao que era esperado, também há projeções otimistas para os próximos resultados. Isto com base na conferência que o CEO da Salesforce deu. É claro que não podemos confiar cegamente nos principais shareholders e também pessoas com maior cargo na empresa. E dou-te o exemplo do Elon Musk, que nas suas conferências dá visões muito otimistas para os investidores, em que
quando fazes os cálculos é totalmente diferente do que são as projeções realistas, ou pelo menos com base no que foi os dados passados, e portanto temos que ter muito cuidado. Ou seja, aqui o que devemos confiar é na matemática e nos dados que são apresentados. Mas pronto, aqui no Seeking Alpha mostra que a mesma tem um dividend yield de 0,64%, ou seja, distribui dividendos, apesar de ser poucos face ao preço que está atualmente. Depois, no último ano valorizou cerca de 12% e em termos de avaliação é classificada como um D-, ou seja, há aqui vários rácios que estão um pouco superiores à medida do setor, que é o caso do Price to Earnings Ratio, é o caso do Enterprise Value to EBITDA e EBIT, e os piores novamente em termos de vendas, ou seja, Enterprise Value to Sales, Price to Sales e afins. Também temos o Price to Book, que está mais ou menos de encontro à medida do setor, que é um aspecto positivo, e este rácio compara o valor de mercado com o seu valor contabilístico, também depois compara novamente com a medida do setor. Depois, em relação ao crescimento, aqui já é um C+, porque em termos de crescimento de rendimentos é superior à medida do setor, apesar de não ser muito distante. Também temos aqui crescimento do EBITDA e EBIT, que também está superior à medida do setor. De EBITDA não está assim muito distante, mas de EBIT a distância já é mais significativa. E crescimento do Return on Equity também está muito superior à medida do setor. Em termos do crescimento do Working Capital, aqui é que já decepciona mais. Mas pronto, depois, em relação ao quão lucrativa é esta empresa, temos aqui a margem do resultado bruto, que está muito acima da medida do setor, margem de EBITDA e EBIT acima da medida do setor, e margem do resultado líquido muito acima da medida do setor, especialmente percentualmente. Depois, com base no Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, está tudo acima da medida do setor. Agora, que eu me recordo, eu não sei se cheguei a ver esta parte em relação à First Solar. Não, o quão lucrativo é a empresa não cheguei a ver. Portanto, a margem do resultado bruto está um pouco abaixo da medida do setor. Atenção, agora estou a ver a First Solar porque eu esqueci-me de ver há bocado. Margem de EBIT e EBIT está muito superior à medida do setor. Margem do resultado líquido também tem uma diferença muito significativa. E depois o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets também está muito acima da medida do setor, o que é um aspecto positivo. Portanto, neste aspecto, a First Solar também passa. Ok, então voltando aqui à Salesforce. Isto já foi visto, portanto passo para o GrowFox. O GrowFox já dá uma classificação melhor, portanto de 95 em 100. Sendo que para a saúde financeira dão de 7 em 10, do quão lucrativo é mesmo de 8 em 10, momento 8 em 10, pelo justo 9 em 10, apesar de dizer que está apenas subvalorizado por 5,42% e crescimento de 10 em 10. Portanto, tanto esta como a outra ação que vimos, que foi a First Solar, estão aptas para adquirir como uma empresa de crescimento. Depois no Finbox vamos utilizar estes múltiplos que utilizámos anteriormente, que foi o Enterprise Value to EBIT e Price to Earnings Ratio, e agora já consigo utilizar o DCF Gordon Growth Exit nos últimos 5 anos. Mas pronto, só para comparar, também vou ver com base no Revenue Exit. Assim sendo, com base nos múltiplos, uma possível valorização de 21,1%. Estas são as empresas comparáveis. Com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 10,6%. Se olharmos para o DCF Gordon Growth Exit, então uma possível valorização de 25,5%. E com base no Revenue Exit, uma possível valorização de 22,7%, o que não é nada mau. Agora, em termos de avaliação, com base no Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por 24,7%. Depois, com base nas projeções futuras, começando pelo crescimento dos earnings, está abaixo da indústria e ligeiramente abaixo do mercado, mas se olharmos para as projeções anuais do crescimento dos rendimentos, também está abaixo da indústria e abaixo do mercado, mas também abaixo do mercado é só por 0,1% e 0,2%, por isso é praticamente de encontro ao que está o mercado dos Estados Unidos. Depois, relativamente à saúde financeira, há ativos correntes superiores aos passivos correntes, ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes, e também uma distância significativa dos capitais próprios de endividamento. Por isso, neste momento, de 13,9%. Neste aspecto, a First Solar está um pouco melhor, mas ambas parecem muito bem. Depois, relativamente a compras ou vendas por parte dos insiders, claramente, ou aqui muitas vendas por parte dos insiders. Por isso, convém vermos claramente o que é que aconteceu aqui. Então, deixa-me lá ver, foi aqui 28 de maio, foi a venda mais recente que houve, mas foram quantidades não muito significativas. Para além que temos que contar que estas quantidades face a captação de mercado, que no caso da Salesforce ainda é superior à First Solar, então ainda é menos significativo. Agora, houve aqui exercido uma stock option em que realmente foi um valor muito significativo. Mas pronto, as stock options já têm o seu prazo pré-definido e é normal que haja estas vendas. Pronto, por isso aqui dentro de compras e vendas, especialmente vendas, não há nada muito alarmante. Por isso aqui posso passar à frente. No Stock Rover, aqui está um erro qualquer que não consigo abrir isto, mas com base na classificação de analistas,
é mais um buy do que um strong buy. No alpha spread, num cenário base, diz que está subvalorizado apenas por 16%, no melhor cenário por 38% e no pior cenário sobrevalorizado por 1%. No stock analysis, com base na classificação de 37 analistas, é mais um buy do que um strong buy, e no market beat diz que é uma compra moderada, com base na classificação de 42 analistas, sendo possível upside de 35%. Depois, aqui no market watch, também temos 40 recomendações de compra, sendo que teve a subir, que atualmente está nas 43. Por isso, houve aqui mais recomendações de compra face ao aumento atual e menos de recomendações de manter. Tá bem? Portanto, isto é um aspecto positivo. Depois, com base no plano Pro do Investing.com, diz que está a ter um ótimo desempenho, sendo o possível upside de 17,4%. E para terminar, eu só quero utilizar o meu fecheiro. Ou seja, aqui a CRM, se entretanto isto não atualizar, mostra com base no discounted cash flow, corte no corte de êxito, uma possível desvalorização num cenário base de 7,88%. Atenção que isto é num cenário normal. No melhor cenário diz que está praticamente no break-even e no pior cenário uma desvalorização de 10,61%. O que, tendo em conta que o meu fecheiro consegue ser às vezes mais rigoroso, então acredito que isto é um aspecto negativo para a Salesforce, porque aqui num cenário normal queríamos ver uma valorização de menos 20%, que seria o ideal para mim. Mas claro que não posso me basear apenas neste fecheiro, utilizo todas as fontes, mas é claro que dou uma grande ponderação ao meu fecheiro. Agora, nos multiples, vamos lá ver. Aqui vai buscar estas empresas comparáveis, tá bem? São estas que estão aqui, são diferentes das que estão do Finbox, porque assim estaria só a repetir as empresas comparáveis e não é isso que se quer é utilizar outras, e com base no Price to Earnings Ratio uma possível valorização de 28% e com base no Enterprise Value to EBIT uma desvalorização de quase 10%. Por isso temos aqui um lado positivo, que é o Price to Earnings Ratio, mas por outro lado o Enterprise Value to EBIT, que é comparar com o resultado operacional, mostra esta possível desvalorização. Para terminar, só quero ver mais no Economic Value Added, também que eu já falei deste modelo de avaliação noutros episódios e noutros vídeos, especialmente no plano 3 do Patreon. Mas pronto, aqui diz que está um modelo enviesado e por isso eu não consigo utilizar este modelo. Mas pronto, não faz mal. Assim sendo, para a Salesforce é isto. Eu neste momento estou mais virado a adquirir a First Solar porque eu tenho menos aversão ao risco. Tu terás que avaliar a tua própria aversão ao risco, mas eu como tenho esta tolerância ao risco maior, então é normal que a First Solar, se tem este risco-retorno para mim é aliciante, então talvez seja esta que vá adquirir. Eu tenho aqui como alternativa a Salesforce, tu tens que fazer o teu próprio estudo, pode não ser nenhuma destas indicadas para ti, mais uma vez isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, eu estou apenas a mostrar-te o que é que vou adquirir para mim e a mostrar-te o meu estudo, porque pode ser útil, e entretanto hoje vou pensar no assunto e amanhã então vou fazer a minha aquisição. Até já. Muito bem, já estamos no dia seguinte e eu já tive mais que tempo para pensar qual será a minha decisão. Por isso, entre a First Solar ou a Salesforce, para o meu perfil de investidor e também a versão ao risco, eu vou escolher a First Solar. Atenção que isto depende do perfil de risco de cada um. Isto, mais uma vez, não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, tu deverás sempre fazer o teu próprio estudo, mas como eu tenho uma tolerância ao risco um pouco elevada, então para mim a First Solar está ok para longo prazo. É claro que a mesma ainda pode cair no curto e médio prazo, mas eu também estou ok com isso. Assim sendo, relembro mais uma vez que o relato dos ganhos vai ser dia 29 de julho, pode ser talvez um desastre, quem preferir pode esperar para ver qual será o resultado e depois tomar uma decisão depois. A mim será um pouco indiferente, portanto eu até espero que a mesma talvez valorize até 29 de julho. Aliás, aqui o top 1 das ações do mês é sempre de encontro à data do relato dos ganhos, por isso para mim faz sentido adquirir antes. Por isso neste momento, no momento que vou adquirir está nos 144,78, existe uma probabilidade até elevada de atingir os 129,43, mas pronto, mais uma vez, eu vou investir para longo prazo. Assim sendo, eu vou procurar por FSLR, que atenção, existe a ação real, existe também CFD. Eu quero aqui a ação real, que é esta, e agora eu vou arrastar para o gráfico. Muito bem, agora com o rato direito, nova ordem, e agora vou colocar, deixa-me cá ver, 2 ações é o mais próximo que eu consigo dos $300. Portanto, 2 ações inteiras, reais, não CFD, que é importante salientar isto, está bem? Porque eu quero ser o legítimo dono destas ações. Clicar aqui em comprar, valor de mercado e confirmar. Portanto, as ordens estão executadas, já está aqui no meu portfólio e esta foi a minha ação do mês, pelo menos a ação que adquiri para mim, e tu deverás sempre fazer o teu próprio estudo. Portanto, se o meu estudo foi útil, então não te esqueças de colocar gosto para apoiar e até uma próxima.